Mais uma vez o Nordeste é notícia e sempre como tragédia. O curioso, e não é de hoje, isso desde o último quartel do século XIX, após a seca dos 37, 1877, 78, 79, a pior seca da história do Brasil, com registro histórico, evidentemente, com a morte de 500 mil pessoas, cerca de 5% da população brasileira de então, né, que motivou depois a criação de uma série de políticas para a região, ainda pelo governo imperial, portanto, antes da proclamação da República. Depois, em 1909, é criado a Inspetoria de Obras Contra Secas, que no governo Epitácio Pessoa vira Inspetoria Federal de Obras Contra Secas e no governo Dutra vira Departamento Nacional de Obras Contra Secas, que existe até hoje. Portanto, é uma instituição só aí que tem mais de 100 anos. Lembrar que, em meio a outra grande seca, né, nos anos 50, no segundo governo Vargas, foi criado o Banco do Nordeste, né, voltado exclusivamente para a região, para enfrentar os dilemas da seca, em especial. 7 anos depois, em dezembro, depois de uma longa luta parlamentar e de uma articulação muito hábil feita pelo presidente Juscelino Kubitschek, foi criada a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que teve como seu primeiro superintendente até 64, até abril de 64, o grande economista paraibano Celso Furtado. Posteriormente ainda foram criados outros organismos, alguns mais de ocasião, tal, além da ação do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Embrapa. Em suma, você tem uma série de órgãos, bancos, empresas estatais, agências que podem ser usadas num programa coordenado para a região nordestina, especialmente para o semiárido. Durante um período, no final dos anos 50, anos 60, até anos 70, imaginava-se que a solução do problema Nordeste, ou, entre aspas, da região problema, seria através de um processo de industrialização tal. Acreditava-se que a industrialização seria um momento mágico, resolveria todos os problemas. A industrialização no Nordeste acabou sendo um fracasso. Aqueles programas de incentivo, inclusive imposto de renda, como o Fundo 157, também acabaram se revelando num grande fracasso tal. E as políticas para o semiárido, propriamente dito, também. Todas essas agências que eu citei anteriormente, nenhuma delas consegue ter uma atuação coordenada, nenhuma delas tem projetos de curto, médio e longo prazo. E por quê? Porque elas são instrumentos políticos usados pela oligarquia nordestina em conluio, e um trágico conluio com as autoridades de Brasília, com as autoridades do governo central. A grande questão que não interessa nem ao governo federal e nem às elites locais transformar o sertanejo em cidadão. Ele tem de ser um pária, como na Índia, um eterno pária, um não cidadão, alguém que só é importante a cada 2 anos no momento eleitoral, mas não consegue por si só caminhar com as próprias pernas. O pouco que há de ação do poder público federal em relação à região é no sentido de apresar o sertanejo, impedindo de ser um cidadão, como ocorre constantemente. A grande questão que é o medo, porque o dia que o sertanejo for cidadão, ele rompe com as amarras do coronelismo e pode fazer uma revolução política no sentido de ser cidadão. E quando o governo criar condições econômicas para que o sertanejo também possa ser, por exemplo, um pequeno empreendedor, ele destrói o lado econômico também do domínio coronelístico. A questão é quando esse dia chegará, quando o sertão deixará de ser do abandono. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.